Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa com mais outra polêmica no mundo cristão. Igreja Presbiteriana República de Curitiba anuncia no seu Instagram que estará deixando a Igreja Presbiteriana do Brasil para seguir independentemente. Gente, o que está acontecendo com a Igreja Presbiteriana? Será que ela vai assumir de vez que vai se tornar pentecostal? Segundo a nota que a gente vai ler daqui a pouco, ela acabou devido a muitos e muitos estudos das escrituras e também do contexto histórico reformado, ela acabou descobrindo que muitos expositores reformados do passado tinham em suas biografias tendência ao continuismo, aos dons espirituais e aos dons de cura, dons miraculosos e coisas dessa natureza. A gente vai ler na nota daqui a pouco, tá certo? A gente vem noticiando aqui, eu já fiz várias matérias sobre isso, sobre a questão da Igreja Presbiteriana do Brasil estar assumindo uma postura pentecostal em determinadas situações. Eu já mostrei aqui. Inclusive, esse vídeo que mandaram para mim é de um culto presbiteriano. Vocês viram lá? E daqui a pouco posso até reprisar esse vídeo novamente. Então a gente vai falar sobre essa polêmica envolvendo aí a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, tá entendendo? Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então, eu tô aqui, eu tô aqui com o Assembleanos de Valor. Fui notificado aqui por essa informação, tá certo? Aí eu procurei ir lá, né? Porque aqui o Assembleano de Valor tá dizendo uma coisa. Aí eu fui lá no Instagram da Igreja Presbiteriana República, tá certo? Tá aqui o Instagram dela, aqui ó, Igreja República, ok? Presbiteriana, eu não sei se vai continuar adotando o nome presbiteriano, tá certo? Mas antes era Igreja Presbiteriana República. Mas veja só, a nota oficial, tá aqui, ó, comunicado oficial, está aqui o comunicado oficial e até desativaram os comentários, certo? Esse comunicado oficial tá aqui na notícia que chegou do Instagram do Assembleano de Valor. Aqui, ó. Igreja Presbiteriana da República, localizada em Curitiba, Paraná, anunciou de forma oficial seu desligamento da IPB, ok? Pelo fato de abraçar os dons espirituais, crendo na evidência das manifestações espirituais previstas nas Escrituras Sagradas. Isso está noticiando aqui um site pentecostal, ok? É o site pentecostal que anunciou isso aqui. E a gente vai ler abaixo a nota completa da igreja. Tá certo? Porque para não ser tendencioso com a questão pentecostal, a gente vai ler o que a igreja lá diz. Tá aqui, ó. Queremos expressar nossa imensa gratidão ao Senhor por tudo que ele nos concedeu nesta década e meia, sendo apoiados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na plantação e consolidação da Igreja República. Esta instituição nos acolheu, nos guiou nos primeiros passos na formação teológica. Nela fizemos amigos e tivemos contato com o que cremos ser o verdadeiro evangelho do Senhor. Porém, comunicamos no dia de hoje o desligamento da República, de seus membros e pastores da denominação IPB. O estudo teológico e histórico e a vivência pastoral nos trouxe uma compreensão mais abrangente da pneumatologia. Ok? É o que está dizendo aqui a nota. Descobrimos a presença rica dos dons chamados sobrenaturais na reforma escocesa do século XVI.
Então, eles estudaram aqui, segundo a nota, o contexto histórico da Igreja Reformada Escocesa do século XVI, e lá eles descobriram que muitas pessoas daquela época criam nos dons chamados sobrenaturais, tá certo? Então, eles descobriram na Reforma Protestante, o berço do presbiterianismo, né? Tomamos conhecimento de que reformadores escoceses e delegados da Assembleia de Westminster não somente criam na profecia como fala inspirada, mas um deles, Samuel Rutherford, ensinava como interagir com o dom profético. Assim, segundo autores reformados carismáticos atuais, eu acredito que ele está se referindo aí à questão de Hernando Dias Lopes e outros, né? Percebemos que nossa hermenêutica se distanciou significativamente do que é conhecido como cessacionismo. Intentávamos permanecer na instituição que tanto nos acolheu, compreendendo que é a abertura, né, procura pelos dons espirituais carismáticos. Não é contrário ao espírito presbiteriano e original ao sola escritura, mas isso não foi possível. Eles tentaram, de certa forma, ali convencer as lideranças da IPB em relação ao continuismo, né? Em relação aos dons carismáticos, mas não houve, assim, um acordo. A nota está dizendo aqui que não foi possível. A República permanece uma igreja presbiteriana, segundo eles, com o modelo de governo presbiteriano, adotando os símbolos de fé, confissão e catecismo maior e breve catecismo de Westminster, e ensinando a doutrina reformada. Segundo eles, a coisa continua a mesma. Agora, isso vai durar até quando? Porque continua assim, né? Começa assim, aliás. Começa abraçando uma certa visão, daqui a pouco vai se permitindo entrar dentro da liturgia de culto elementos que não condizem com a liturgia de culto, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Eles dizem que vão permanecer os mesmos. Nossas convicções, como temos apresentado nos últimos anos, por meio das pregações, permanecem as mesmas. Os acontecimentos que nos trouxeram a este momento foram explicados detalhadamente aos nossos membros, os quais em Assembleia Geral foram notificados e tomaram as providências cabíveis. Nossa aliança é primeiramente com a Santíssima Trindade de sua palavra, e depois com a nossa igreja, por quem devemos prestar contas ao Senhor. Porque o nosso testemunho também é digital e nossa mensagem alcança outras pessoas. Consideramos importante fazer este comunicado, está aqui no site oficial da República, ok? Inclusive eu queria até mostrar aqui, eu fui até ver, né, essa igreja aqui, tá certo? Tá certo? A República, essa igreja aqui. Eu fui no site deles para ver. É uma igrejinha com alguns membros. Tá aqui. Pronto. Só para complementar aqui a nossa visão desse povo. Pois bem, o que é que eu gostaria de acrescentar aqui, agregar? Veja só, estão abraçando a questão do continuismo. Hoje eu me identifico mais como um cristão reformado. Eu adotei para mim os ensinos reformados, as doutrinas da graça, tá certo? Como regra de fé e prática, as escrituras, mas os ensinos da teologia reformada me ajudaram a compreender isso aí. Antes eu tinha uma postura pentecostal. Passei 30 anos na Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero, mas ao conhecer as doutrinas da graça, eu pude entender que o advento pentecostal e o neopentecostal estão causando muita perturbação.
causa perturbação. E eu já falei isso aqui várias vezes no canal. Só que, olhando agora para um cenário reformado, eu estou vendo que o cenário reformado está abraçando, irmãos, abraçando o contexto pentecostal. E vão trazer para dentro dos cultos mecanismos, eu vou até colocar aqui para você ver. Isso aqui é muita verdade no ministério de todos nós, mas eu queria abordar um aspecto. Sim. Irmãos, tem que tomar cuidado que a gente fala. Presta atenção, viu? Mas Deus tem me dado a graça de ser pastor de uma igreja que cresce. Não, Pedro, são presbiterianos. Calma lá, você vai entender melhor essa reunião aí para entender o contexto da reunião, que é falar sobre a atividade do Espírito Santo. Mas olha o que esse pastor presbiteriano que está falando, veja o que ele fez na igreja que ele administra. Presta atenção. Minha igreja cresceu, mudei para um lugar, compramos um clube, temos 10 cultos todos os domingos, oração todo dia. Eu creio muito que o Espírito Santo tem que dar para cada pastor uma estratégia de evangelismo na cidade. Isso já é mentalidade pentecostal, viu? Eu uso algumas. Sim. Primeiro, eu creio a noite da libertação. É o Por que, isso que rapaz? eu sou tido como um péssimo presbiteriano e eu louvo a Deus por isso. Bom, foi ele que disse. Eu posso ser péssimo presbiteriano, mas eu acho que eu estou agradando muito a Jesus, ganhando vidas para Ele. Primeiro, quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. E isso é ensinado no contexto reformado, irmão. Quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. O universo pentecostal foi que criou esse entendimento de que a pessoa vai ganhar almas para Jesus. Ei, você já ganhou almas para Jesus? Não, quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lógico que eu sou o veículo pelo qual ele vai fazer isso. Mas quem vai fazer todo o processo da conversão do indivíduo é o Espírito Santo através da palavra de Deus. O que está acontecendo hoje é um movimento de pessoas nas igrejas. Não é conversões em massa, é um movimento, um sai. Vai, tem uma nova igreja ali, etc. É um movimento, há um grupo que está areia movediça na cidade. Cada mês, cada ano está num lugar. O grande desafio nosso é ganhar vidas novas para Jesus. Meu Deus do céu. Então, quando eu criei o Noite da Libertação, eu primeiro acabei com aquele culto de doutrina de quarta-feira à noite. Não, ele falou isso, falou. Vou até repetir. Ele disse que criou o culto de libertação após tirar, né, da liturgia de culto o culto de doutrina. Veja, ele trouxe para a igreja presbiteriana, né, uma liturgia pentecostal e tirou da igreja presbiteriana uma liturgia, meu Deus, reformada, é impressionante. E assim vai a igreja presbiteriana, irmão. Pelo amor de Deus bendito. Eu primeiro acabei com aquele culto de doutrina de quarta-feira à noite, tradicional na igreja presbiteriana, porque eu sou quinta geração de presbiterianos. Isso que eu aprendi a minha vida inteira. Eu acabei com isso. Eu criei uma terça-feira da libertação, para expulsar demônios. Meu Deus do céu. E teve noite lá que teve bastante demônios. E expulsamos todos. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre essa questão aí. Dizer que o pessoal que estava lá estava tudo endemoniado. Porque a palavra dele, eu estou usando a palavra dele. Né? Teve noite lá que expulsou muitos demônios. Então tá todo mundo endemoniado lá. Mano, é impressionante. Deixa eu botar outro vídeo aqui. Ainda seguindo nesta mesma linha de entendimento sobre a questão da igreja presbiteriana estar abraçando o pentecostalismo. Eu botei um vídeo na inicial e gostaria de botar este vídeo novamente aqui. Primeiro, antes de botar o vídeo da inicial, eu gostaria de que você ouvisse da boca de um pastor presbiteriano. Isso aqui, ó, é absurdo, mas é a realidade. Presta atenção. Ó. Nós também não aprovamos o princípio regulador do culto, que hoje algumas pessoas estão levantando aí, dizendo a igreja precisa do princípio regulador do culto. Nós não aprovamos.
De novo. Nós também não aprovamos o princípio regulador do culto, que hoje algumas pessoas estão levantando aí, dizendo, a igreja precisa do princípio regulador do culto. Nós não aprovamos. Algumas igrejas reformadas adotam, mas nós, como igreja reformada presbiteriana do Brasil, nós não adotamos. Cara, é absurdo isso. Eu, como ex-pentecostal, concordo com o princípio regulador de culto que estabelece leis, regras. Paulo foi o primeiro a estabelecer princípios reguladores de culto. 1 Coríntios 14, irmãos, quando vocês estiverem reunidos, se ajuntarem, cada um de vós tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Faça-se tudo para a edificação. Meu Deus do céu, é princípio. Paulo foi o primeiro a estabelecer princípios reguladores. Aí vem, né, o presbiteriano, pastor presbiteriano, dizer que não precisa de meu Deus do céu, eu até fico eu gaguejo com tanta bobagem, com tanta besteira sendo falada. E como se não bastasse, mostra aí, Pedrosa, eu vou mostrar. Ó para aqui, ó. É o vídeo da inicial, vamos lá. Eu vou tirar daqui, porque para não dar direitos autorais, mas eu vou botar aqui, bem, bota aqui, Pedrosa. Ó, isso aqui é um culto presbiteriano, ok? É um culto presbiteriano. Ó, aqui tá o símbolo da igreja presbiteriana logo aqui, ó, para depois ninguém dizer que não é, tá certo? Eu não sei se eu consigo melhorar a cor, correção de cor. Deixa eu dar uma correção de cor aqui. Eu não sei se eu consigo melhorar a cor aqui, rapaz. Pra ver. Ah, dá. Olha lá. Dá pra ver, não dá? Agora, olha o símbolo presbiteriano lá em cima. Eu escureci um pouquinho aqui, tá vendo? É o símbolo presbiteriano lá em cima. Isso aqui são mulheres presbiterianas, irmão. Olha pra aí, ó. Que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou dar cortes, mas isso é uma música pentecostal, irmão. Eu vou dar cortes aqui para não levar direitos autorais. Mulheres corajosas. Eu dou cortes para não levar direitos autorais nessa música. Olha aí, ó. É impressionante. Eu vou deixar vocês agora com a opinião de vocês sobre essa situação. Certo? Mas, Pedrosa, como é que você vê o movimento pentecostal hoje? Eu vejo um movimento pentecostal com muito cuidado. Certo? Eu, após abraçar as doutrinas da graça, me considero um reformado. Agora, minha mentalidade é continuista. Eu acredito nos dons espirituais. Agora, acredito que Deus pode ativar os dons espirituais quando há um propósito e objetivo específico, que seja a expansão do reino, tá certo? O crescimento do evangelho, para que vidas sejam alcançadas. Então, é dessa forma que eu entendo o meu continuismo. O continuismo, eu sou um continuista moderado nessa questão. Creio que Deus pode ativar os dons espirituais a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Ok? Mas não dessa forma como a gente está vendo aí. E na mentalidade pentecostal, infelizmente, só existe o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Até nessa questão do falar em línguas é uma confusão absurda, porque, com base em 1 Coríntios 14, acompanhando o dom de línguas, tem o dom de interpretação. O ato e o ser feito. Todo dom de língua deve ser acompanhado do dom de interpretação. Aí eu pergunto, onde é que está o dom de interpretação nos arraiais pentecostais? Porque a gente só vê o dom de línguas. Tem que ter interpretação.
para que a igreja entenda o que está sendo falado. E fica todo mundo falando em língua, e ninguém... Cadê a interpretação? Não é isso? Mas, todavia, no entanto, a gente só vê o dom de línguas e o dom de profecia nos arraiais pentecostais. Cadê os outros dons? Cadê o discernimento espiritual, que é um dom essencial para que ninguém caia nas armadilhas de Satanás? Porque o capeta se personifica em anjo de luz e os seus ministros também. E a gente vê muito ministro de Satanás nos púlpitos e arraiais assembleanos e ninguém com discernimento para dizer, oxe, é o capeta falando. É o capeta falando. E todo mundo dando amém, o capeta falando e o povo dizendo amém. Eu sou um continuista moderado. Creio que Deus pode ativar qualquer dom na hora que Ele quiser, contanto que seja para o crescimento do reino e a expansão do evangelho. É dessa forma que eu creio. Mas e você? Qual a sua argumentação sobre essa questão da Igreja Presbiteriana República, que deixou a Igreja Presbiteriana para abraçar aí o continuismo? E a questão da Igreja Presbiteriana, em algumas situações, dando ares de quem vai abraçar o pentecostalismo. O que é que você acha disso tudo? É o fim dos tempos? Estamos caminhando para perto do fim? A apostasia está se tornando generalizada? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível.